Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu vou comentar com vocês um pouco sobre a metodologia Big Ball para a construção de elencos, muito baseado no que o Liverpool fez com o Klopp. Primeiro de tudo, eu acredito que, já falei para vocês, a gente precisa de um método para a construção de um time, um elenco que funcione no médio e longo prazo do clube. Para isso a gente não pode olhar temporada a temporada, e sim um planejamento estruturado a médio e longo, isso eu estou falando uns 3 anos, até que tudo de fato comece a funcionar. Isso evita a gente contratar, de fato, jogadores que não vão nos entregar nada, vão nos tomar muito dinheiro e aquelas apostas, né, de trazer um pacotão para formar um time vencedor em um ano, e é óbvio que você vai errar muito se você fizer isso. É isso que a gente tem vivido na prática nos últimos anos, na verdade. Então, como o Santos pode utilizar essa metodologia Big Ball para a construção de times vencedores? Eu separei aqui para vocês, antes da gente começar, um pouco dos resultados do Klopp no Liverpool. E aí depois eu vou relacionar um pouco disso com o que a gente pode fazer e como a gente pode se inspirar nisso, né, na prática. Antes de tudo, vale salientar que é muito importante você ter uma convicção na contratação do treinador. Essa é uma tecla que eu bato, falei no primeiro vídeo, para que a gente consiga de fato entregar esse projeto de médio e longo prazo para ele. Então não adianta a gente trazer um exemplo, Oswaldo de Oliveira, Nelsinho Batista, e falar, olha, você vai construir uma visão de médio e longo prazo no clube. Não, de fato você precisa acreditar na filosofia desse treinador, você precisa acreditar nas competências técnicas, que ele tenha essas habilidades e sim recursos intelectuais para construir isso no médio e longo prazo. Esse foi um dos pontos que eu criticava o Carille, porque a gente defende muito o projeto, mas uma coisa é você entregar um projeto na mão de um Arthur Jorge, na mão de um Abel Ferreira, até na mão do Zubeldia, do São Paulo, e outra coisa é você entregar na mão do Levir Coupe. 5 anos de Levir Coupe acho que acabam com qualquer time, né? O próprio Cuca também é um cara que não consegue entregar o projeto, até porque depois de um ano ele pede para sair, né? Enfim. Então, parte do princípio que você precisa acreditar na filosofia desse treinador, acreditar que ele tem as competências para construir esse time temporada após temporada e que o projeto vai continuar. Então, isso é essencial. Era algo que eu acreditava que poderia acontecer, por exemplo, com o Ariel Holan, mas enfim, não deu certo, né? Mas por N motivos. Então, a base da construção desse elenco vencedor do Liverpool foi acreditar no estilo Klopp do Gegenpress. Não sei se é assim que se fala, mas é acreditar nessa filosofia de como o Liverpool enxergava o futebol e, a partir disso, temporada após temporada, trazer jogadores relevantes aí que se encaixam nesse perfil. Então, na primeira temporada, para vocês terem uma ideia, o Liverpool ele chegou à final, a primeira temporada de Klopp, né, depois que ele veio do Borussia Dortmund, chegou à final da Liga Europa e tomou uma taca do Sevilha de 3-1. Então todo mundo falava, esse cara só dá certo na Alemanha, né, só dá certo no Borussia. Mas na verdade, o Liverpool acreditou e sustentou esse trabalho e temporada após temporada foi entregando um time mais competitivo. Mas do que se trata, no final das contas, vou olhar aqui para falar algumas escalações do Liverpool para vocês, jogadores mais utilizados temporada após temporada, do que se trata, de fato, quais são os pilares dessa metodologia Big Ball, que eu sei que o Klopp trabalha no livro dele, eu não cheguei a ler na íntegra, já ouvi as pessoas comentando e fui dar uma estudada um pouco do que se trata, né? Isso para trazer para vocês. Então, basicamente, a gente está falando de uma metodologia baseada em scout, em construção de uma espinha dorsal em um primeiro momento, então você enxergar o time como uma espinha dorsal. Um bom zagueiro, um bom meio-campista, sei lá, e um bom atacante. Então, a partir disso, você constrói a espinha dorsal do time e temporada após temporada, por meio do scout, você vai trazendo jogadores que agregam a esse estilo de jogo, com base nas principais deficiências que o treinador encontra nessas temporadas. Então, aqui a gente está falando dessa construção progressiva do time, eu vou relacionar um pouco com o que eu enxergo que poderia ser uma filosofia do Santos, por exemplo. Então a gente parte de uma espinha dorsal em que a gente tem um bom goleiro e a gente tem um bom banco. Quem que vai ser o jogador que vai ser o pilar da nossa defesa
nos próximos 3 anos, que tem potencial para fazer isso. Bom, não dá para acreditar no Gil, então o Gil seria uma peça que provavelmente, digo pela idade, tá? Ele já está pensando em se aposentar. Então é uma peça que provavelmente a gente teria que pensar em um jovem jogador. A minha metodologia de contratação miraria jogadores abaixo de 30 anos. Para um zagueiro, a gente está falando de um teto aí de até uns 33 anos, em que ele consegue performar, entregar resultados. Então eu miraria um jogador até uns 30 anos ali para ser o pilar. Que bom se fosse o Jair, né? Mas provavelmente não vai ser, talvez a gente tenha que se contentar com o Luizão aí para construir o nosso Big Ball. Depois, partindo para a nossa volância, eu enxergo que o principal jogador que tem a capacidade de fazer isso no nosso meio campo é o Pituca, até pela identificação com o clube. Então é um jogador jovem, ainda tem, relativamente jovem, né? Ainda tem grande potência física para entregar. Essa temporada ele fez uma temporada relativamente abaixo fisicamente, mas normalmente ele costuma ser o pulmão do time. Acho que ele ainda tem muito a entregar no clube. Então eu centralizaria na figura do Diego Pituca esse líder do meio campo para compor a espinha dorsal. Que no caso do Liverpool, salvo engano, foi o Henderson, né? Que pegou desde essa ataca aí da Liga Europa até depois do Liverpool vencedor. Beleza. A partir disso, quem que vai ser o nosso ponta? Otero, já é um jogador com idade avançada, então acredito que não daria para você construir um projeto em torno do Otero. Um Soteldo, acho que não também, para ser essa estrela, e um jogador que entrega, bom, na verdade até poderia ser. A gente teve no Liverpool alguns jogadores nesse sentido, acho que a gente poderia acreditar no Soteldo da vida, enquanto a Frida participa do nosso vídeo aqui. Eu acreditaria talvez num Wendel como pilar ali da nossa centroavância. Sim, é um jogador relativamente jovem, é um jogador que voltou da Europa, então a partir disso você constrói essa espinha dorsal que depois você vai pavimentar trazendo outros jogadores pontuais para acompanhá-la. Então nessa primeira temporada, lembrando que da filosofia Big Ball também um dos pilares é você fazer essa gestão primeiro com base em scout, e também uma gestão financeira inteligente. Então, se eu for contratar um jogador, eu não vou contratar de baseada, ou igual o Santos estava falando, eu critiquei no primeiro vídeo. Eu quero o Gabigol, eu quero o Claudinho, eu quero o Dudu, eu quero... quem que falaram recentemente agora também, que era um cara que... O Luciano, tipo, tá, mas beleza, qual que é a tese? Onde os jogadores se encaixam? Você vai construir um projeto em cima deles, ou você vai trazê-los para uma temporada ali, para o Santos brigar no meio de tabela, pagando uma fortuna? Não faria sentido. Então, a partir desse momento, né, você traça uma filosofia de contratação e você vai trazer um ou outro jogador pontual para encaixar nesse time ao longo das temporadas. Lembrando, primeiro você precisa de um treinador e uma filosofia clara. A partir disso, você começa a mapear o mercado em um projeto de 2 ou 3 anos para pontualmente ir trazendo seus jogadores com base em scout e também fomentando ali as categorias de base para que pontualmente também ela consiga te entregar jogadores úteis que vão fazer parte dessa filosofia. E aí, pontualmente, temporada após temporada, você vai trazer um jogador que resolva determinada posição. Então, vou imaginar, hoje, na minha visão, seria um 10. E, por favor, não Paulo Henrique Ganso, porque como que você vai construir um projeto de 3, 4 anos com Paulo Henrique Ganso? Talvez um jogador ali de um time médio brasileiro, mas que tenha bons números no scout, ou um jogador da América do Sul. O Corinthians vai encontrar o Garro lá, né? Puto, o Garro é um baita do meio campista. Então eu enxergo que a gente precisaria inicialmente suprir com esse meia criativo para depois, temporada após temporada, a gente trazendo outros jogadores. Eu seguiria com Souza na lateral esquerda, JP Sherman na lateral direita, uma zaga composta por Gil e Jair, que provavelmente vai sair, mas que a gente talvez agora tenha o Luizão, e é importante a gente dar tempo para esse garoto que tem alto potencial do Novo Horizontino. O Pituca, que seria espinha dorsal, um outro jogador útil que se vier, eu acho que dá pra gente segurar alguns anos ali enquanto a gente continua construindo o time, que é o Zé Rafael. Um meia criativo, que também não dá para construir um projeto em cima do Giuliano, né, que já tá com a idade avançada, e também acho que só tem sofrido muito com lesões, então talvez tirar ele do time e trazer esse meia com alto potencial e manter o resto do time como tá, trazendo uma ou outra peça ali para banco, sem contratar jogador de baseada pagando uma fortuna, gente, pelo amor de Deus. Então
tirar isso de trazer 70 jogadores para ataque, cada um ganhando 2 milhões, quando todo o time está todo desmontado. Tem que ter filosofia, tem que ter processo. Então, só para trazer para vocês aqui, o elenco, como o elenco do Liverpool foi mudando temporada após temporada, desde que eles tomaram a taca do Sevilla lá na final da Liga Europa, né? Então, para vocês terem uma ideia, a primeira temporada de Klopp foi ali 2015, 2016, e o time era composto com os principais destaques aí, o Felipe Coutinho, o Henderson, né? O Handel, o grande capitão do Liverpool, o Firmino e o Sturridge. Olha só que time meio bizarro, né? Então, deixa eu ver se eu consigo a escalação ao todo aqui para vocês. Aqui. Então, o Mignolet era o goleiro ali em 2015, 2016. Na defesa a gente tinha o Klein, Skrtel, Sakho e Moreno. Desses aí, cara, acho que só o Moreno é o jogador ok, né? Enfim. Na zaga tinha o Emre Can, que já estava meio velho, o Henderson, que acompanhou toda essa transformação do Liverpool, e na meia ofensiva a gente tinha Coutinho, Lallana e Milner. No ataque, Firmino e Sturridge. Então você vê que é um time bem abaixo da crítica aí, que sofreu muito com defesa, e tinha uma alta dependência do Coutinho nessa criação. Depois, em 2016 e 2017, a gente teve ainda o Mignolet, o Klein continuava no time, Matip, Lovren e Milner como lateral improvisado. No meio campo, Henderson, Wijnaldum, né, o Lallana, que eu gosto do Lallana. No ataque, Mané, Firmino e Coutinho. Então, o Mané foi a grande contratação do Liverpool nessa temporada, principalmente com a necessidade do Liverpool de construir um ataque mais dinâmico. O Klopp gosta muito desses pontas rápidos, né? Então, o Coutinho ainda continuava se destacando aí como esse grande criador. Começava a se formar um ataque mais estável ali com o Mané e o Firmino. E, enfim, essa foi, acho que, a grande vinda aí. 17 e 18, a gente começa a ter mais essa visão do Liverpool, que foi campeão da Champions League. A gente tinha o Karius já no gol, coitado, né? Ele que sofreu muito ali com as falhas que ele teve na final. Na defesa, a gente tinha o Alexander-Arnold, o Matip, Lovren e Robertson. No meio-campo, ainda o Henderson. Vejam como o Henderson foi o pilar desde a vinda do Klopp. Ele acompanhou geração após geração esse time sendo formado. Depois a gente tinha o Milner e o Wijnaldum ainda. O Milner, que jogou como lateral improvisado naquela última temporada, ele veio agora para o meio-campo. No ataque, o Salah, o Firmino e o Mané. A grande contratação dessa temporada foi o Salah. Ele não era o Salah quando ele veio para o Liverpool. Isso que eu acho que é muito importante e como o processo de scout funciona e é importante nos clubes. Repito, digo e repito. Era um jogador que estava meio... Ele tinha sido destaque na Roma, até tinha despertado interesse de outros clubes, né? Na época, mas o Liverpool foi buscar ele lá e ele se encaixou com uma luva. Ele foi um dos principais destaques dessa temporada do Liverpool. E esse trio, Salah, Firmino e Mané, inclusive foi apontado como um dos principais trios do mundo, né, no ataque. Então veja que na primeira temporada a gente tinha Sturridge, que eu acho um jogador bem abaixo da crítica. Nessa a gente já tinha, na terceira temporada de Klopp, um trio muito bem consolidado. A partir desse momento, o Klopp começa a olhar, e principalmente depois da falha do coitado do Karius, né, que entregou a Champions League, o Klopp começou a olhar cada vez mais para sua zaga e para sua defesa. Então nessa temporada ele falou, legal, qual é o meu calcanhar de Aquiles aqui nesse elenco? E ele traz o Alisson e o Van Dijk, né? E o Alisson e o Van Dijk se tornaram dois monstros na zaga do Liverpool nessa temporada, né? Então isso foi... eles tiveram a vitória de 4-0 sobre o Barça, o Fabinho equilibrando esse meio campo, mas de fato aí o Alisson e o Van Dijk mudaram o Liverpool de patamar. E aí, nessa outra temporada, né, 19 e 20, o time alcançou 99 pontos na Premier League e tinha ali ainda Salah, Firmino e Mané como os principais destaques ali no ataque. Olha só o que eu falei de novo da formação da espinha dorsal, gente. Henderson e Wijnaldum ainda continuavam reinando no meio campo, aí o time voava no meio campo, esse time era muito dinâmico realmente. O Fabinho, que fez uma excelente temporada, e na zaga o Alexander-Arnold, Van Dijk, Gomes e o Robertson na outra lateral, e no gol o Alisson. E aí,
eu vou trazer para vocês, aí já para fazer uma comparação de como o Klopp foi construindo esse time a partir de uma filosofia scout, contratações pontuais e não de baseada. Você não vê qual que é o time do Liverpool para a próxima temporada. Puta, a gente vai trazer o Cristiano Ronaldo, o Messi, a gente vai trazer também sei lá, o Courtois. Nunca o Liverpool fez isso. E apesar de ter, sim, o Liverpool é um clube muito rico, mas menos recursos que seus principais rivais, eles foram montando com um projeto um time muito competitivo temporada após temporada. Visão de longo prazo, processo, scout e contratações pontuais e certeiras. Então, qual que é o meu calcanhar de Aquiles? Defesa. Traz o Van Dijk. Traz o Alisson. Qual que é o meu... Eu preciso de dinamismo no meio campo. Puta, vamos colocar o Fabinho nisso aí. Enfim. Aí muitos vão falar, nossa, mas a gente precisa construir um time do zero, que o nosso time é horroroso, tá? Mas a gente não precisa ser campeão, não precisa lutar para ser campeão na próxima temporada. Ah, mas o Santos vai ser campeão todo ano. Gente, esse discurso não cola mais, sério. A gente tá no novo século, numa nova era do futebol. A gente precisa construir uma visão de médio e longo prazo, que é algo que eu defendo aqui. Não dá pra gente falar, o Santos gigante precisa lutar pra ser campeão todo ano. Precisa de processo, precisa ser lúcido pra construir esse time, que senão a gente vai ficar sempre dando murro em ponta de faca, trazendo os Dudus da vida, trazendo esse monte de jogador caro e que não vai pavimentar o longo prazo do clube. Beleza, então aí paralelamente a isso, eu vou trazer aqui pra vocês, eu fiz um exercício das escalações do Santos, desse mesmo período. Então a gente tinha ali, enquanto o Klopp estava fazendo isso no Liverpool, a primeira, a era Dorival Júnior, em 2015, que até era um time que eu gostava bastante. A gente tinha Vanderlei, Vitor Ferraz, meu Deus do céu, David Braz, meu Deus, Gustavo Henrique e Zeca. Zeca estava muito bem essa temporada, depois a gente veio a ser vice-campeão da Copa do Brasil. Gustavo Henrique gostava bastante também, eram os dois revelações da base. No meio campo a gente tinha Renato, Thiago Maia e Lucas Lima. O Renato já estava com uma idade mais avançada, né, na época. No ataque, Giovani, Ricardo Oliveira e o Gabigol. Beleza. Passei para 16 agora. Vanderlei ainda, Vitor Ferraz, David Braz, Gustavo Henrique e Zeca. Então a gente teve uma permanência dessa zaga. Renato, Thiago Maia e Lucas Lima. No ataque, Copete, Ricardo Oliveira e Vitor Bueno. A gente teve as saídas aí de Gabigol e do Geovânio, né? O Geovânio é um jogador bem razoável, mas o Gabriel, eu não preciso falar o que aconteceu com ele, né? Mas aí a gente teve ainda mais um ano de Dorival e a gente conseguiu terminar o Brasileiro em segundo. Olha só, nem lembrava disso, eu tô resgatando aqui agora. E em 2017, questão do projeto de novo, Dorival demitido. Quem vem? Levir Coupe. Como que você dá um projeto que eu tô falando pra vocês? A gente tinha uma espinha dorsal, tinha jogadores de certo valor, só que aí me demitem o Dorival Júnior e trazem o grandioso Levir Coupe. Enfim, o time continua ainda muito parecido. A gente teve o Lucas Veríssimo, que na minha opinião é um baita de um zagueiro, né? Tomou decisões muito equivocadas na sua carreira, mas enfim. Renato, Alisson, Lucas Lima. Aí no ataque, Bruno Henrique, Ricardo Oliveira e Copete. Então a gente ainda tinha certa espinha dorsal formada, só que o pessoal estava envelhecendo, não vinham jogadores novos, os que vinham abaixo da crítica, fora a mudança de treinador, que o Levir Coupe, desculpa, não dá, né? Aí 2018, a era Cuca, a gente teve, gente, essa é muito engraçada, a gente teve o Jair Ventura, que tinha simplesmente aquele jogo horroroso, né, que a gente foi eliminado, salvo engano, pelo Independiente, sem dar um chute ao gol, e ele tinha um ataque com Rodrigo e Gabigol, enfim, e a gente não conseguiu avançar, né? Depois veio o Cuca e aí ele começa a recuperar um pouco o time, até que vem em 2019 o Sampaoli, enfim, e por aí vai, né? Então, em Sampaoli tinha Everson, Vitor Ferraz, Gustavo Henrique, Lucas Veríssimo e Jorge, que fez uma excelente temporada. No meio campo, Alisson, Pituca e Sanches, o Sanches já de idade maior, e no ataque Soteldo, Sacha e Marinho, uma baita temporada do Marinho, uma baita temporada do Soteldo. Mas, infelizmente, aí olha só que interessante, né? O Sampaoli ele alternava entre duas principais formações, que era o 3-5-2 e o 4-3-3, e ele conseguia mexer muito no time sem alterar muitas peças, enfim. Por mais que ele falasse, né, necessito não sei quantos refuerzos mais, né, queria que a gente gastasse uma grana, ele conseguia
ter um projeto de futebol, né? Infelizmente, também, em nenhum lugar ele conseguiu construir isso em 3, 5 anos, né? Então, por mais que ele seja um técnico muito competente, conseguiu montar um time que produz. Por mais que você quisesse dar 5 anos de projeto para o Sampaoli, também não daria, porque ele é um técnico muito instável a nível de relacionamento e também de ficar puto com todo mundo, brigar com a imprensa e por aí vai, brigar com as pessoas do clube. Então até isso que você precisa pensar quando você vai contratar um profissional, não dá para você só trazer um profissional que te entrega o que o time pede em campo, porque você está falando uma visão, lembra, de 3, 5 anos. Então, o que eu quero dizer, né? Passando aí, finalizando com o Sampaoli, nem vou lembrar mais pra frente aí, pra gente não ficar muito triste, né? Porque, pelo amor de Deus, os últimos anos aí têm sido tenebrosos pro santista. Mas, basicamente, você olhar o clube hoje, o elenco, trazer um treinador que fortaleça esses pontos fortes dos jogadores que lá já estão. Você não precisa trazer um time todo novo e trazer os Léo Natel da vida, trazer o Patrick, trazer o Rodrigo Ferreira, que é amigo de não sei quem, enfim. Olhar para esse time com um olhar sóbrio, você, com base nele, conseguir construir... Nossa, gente, tô com coceira no nariz. Você conseguir construir essa espinha dorsal e temporada após temporada trazer outros jogadores que vão potencializar, fortalecer essa espinha dorsal e aí construir um time competitivo. Eu jamais contrataria 5 jogadores por janela, 7 jogadores por janela. E ao invés de você gastar 500 mil em cada um desses jogadores, traz 1, 2 que vão conseguir, de fato, ser reforços. Eu gosto muito da definição do Felipe Noronha, que reforço é o cara que chega e resolve, o resto é só contratação. Então, o cara que ou vai servir muito bem o banco, ou vai conseguir brigar ali, de fato, por uma posição de titular. Temporada após temporada, trazer esses jogadores para formar um time competitivo no horizonte de 3 anos. Enquanto isso, você vai subindo os garotos da base com paciência, não como a gente queima jogador à torta e à direito. Vai lá, Rodrigo, vai lá, resolve. Agora a bola da vez é o Ângelo, você é o craque do time, resolve. Então você dá tempo para esses jogadores amadurecerem e dando minutagem para eles no time titular. E aí, passo a passo, eles vão ter o seu devido tempo de amadurecimento e de fato de conquista, de posição no time titular, e aí você consegue construir um elenco vencedor, gastando menos, com um projeto, de forma inteligente, formando jogadores da base, inserindo-os para dar minutagem, e aí de fato, com o tempo e gastando de forma inteligente, você vai ter um time mais competitivo para trabalhar. Beleza? Não sei, quem conhecia aí o método Big Ball, deixa nos comentários. Recomendo que vocês leiam esse livro do Klopp. Cheguei a ler uma parte, não li inteiro. Gente, se vocês acreditam num clube que funciona com base em gestão, com base em processos, em metodologia, curta esse vídeo, se inscreva no canal, continue divulgando e disseminando essas ideias, porque eu acredito que hoje boa parte das pessoas que lá estão nunca nem ouviram falar nisso, né? Devem ter feito um telecurso tech ali de como gerir um elenco profissional. Então, elas merecem aí estudar um pouco, né? E, enfim, profissionalizar de fato essa gestão do clube. Curta o vídeo, encaminhe para seus amigos se você curtiu. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau.